Tá preso o homem acusado de matar a ex-companheira. Não precisa ir muito longe. O único desejo dessa mãe, depois que a advogada foi morta, era ver o companheiro da filha, que é o assassino, atrás das grades. 5 anos depois, ela deu entrevista na época aqui para o nosso programa, implorando para que ele fosse preso. Infelizmente não foi. Falando em implorar para a gente ser presa, não podemos... Zamataro, tá me ouvindo, Zama? Não podemos nos esquecer do caso Lara, hein? Cadê o Wellington, que é o principal suspeito de ter matado a menina? Vai ficar por isso mesmo? Polícia não vai prender o tal do Wellington? Tem que prender. Não é possível que esse rapaz, se tivessem prendido o cara logo no início, já não tava, né? Essa enrolação toda. Mas deram todas as oportunidades para esse sujeito, esse safado, se livrar da gente. Imagina quantas crianças, se realmente ele for o culpado, como a polícia acredita que é, que ele não está fazendo de vítima por aí, né? Triste. Pois bem, a senhorinha, tem a imagem dela? Olha que doce, gente. Estão lembrados dela? Foram tão emocionantes as entrevistas que ela deu aqui para a Record, implorando, falando, olha, eu não tenho mais como ter minha filha aqui, a única coisa que eu queria é que minha filha voltasse para casa. Mas já que eu não posso ter a minha filha aqui comigo, porque ele tirou a vida da minha filha, que pelo menos ele seja preso, que pelo menos em memória da minha filha, que era uma advogada extremamente conceituada, uma menina trabalhadora, uma menina do bem, que ele pelo menos seja preso. Abre o áudio aí. Despida, com a roupa rasgada, que a minha filha precisa disso. E despida, os braços abertos. Vem pra cá, por favor. Bota a imagenzinha da senhorinha aqui também. Do que ela morreu, Zama? Qual a doença diagnosticada? Você sabe? Pelo seguinte, isso também o Brasil tem que levar em consideração, minha gente. O homem que matou... Como é o nome da advogada, Carol Anversa? Me veja aí, por favor. O homem... Ela é a dona Maura, sim. E a filha, a Ana Paula. Exatamente. Esse homem que matou a Ana Paula, imediatamente ele acabou com a vida dessa senhora também. Ela morreu 5 anos depois de ter perdido a filha. Me disse essa senhora, não sei do que ela morreu, mas deve ter sido de desgosto. Ô, minha gente, se não foi de desgosto. Se não foi de desgosto que essa senhora morreu. O que é que você vai fazer? Você coloca a tua filha no mundo para que pela ordem natural da vida, né, você que segurou nas mãos do bebezinho para ele chegar ao mundo, que o bebezinho segure nas suas mãos quando você ficar velhinho, para se despedir de maneira digna de você desse mundo. E aí vai um assassino como esse, inverte a ordem natural da vida. Morreu de diabetes? Tá mais do que evidente que ele não matou só essa menina, que esse desgosto fez com que ela morresse pouco tempo depois, sem ver a prisão dele, infelizmente. Mas ainda bem que a gente está aqui para mostrar a prisão desse canalha. Põe no ar a reportagem, por favor. Um namoro considerado uma bomba relógio. A relação conturbada sempre deu sinais de que não acabaria bem. Destruiu uma família inteira, várias pessoas da família. A mãe de Ana Paula não conseguia segurar as lágrimas ao lembrar sobre o cruel assassinato da filha. Então, não vai ter eles de volta, né? Foi encontrada despida, com a roupa rasgada, que a minha filha precisa disso. E despida, com os braços abertos, sabe? Maura, que tanto lutou pela memória da filha, faleceu antes de ver a justiça de fato acontecer. Depois de mais de 4 anos, os parentes da vítima estão próximos de poder colocar um ponto final no caso. A família ficou surpreendida, né, com a prisão dele, né? E agora o julgamento dele está chegando, né? Dia 21 de outubro. E esperamos que seja feita a justiça, que ele pegue uma pena altíssima, né? Pelo crime que ele cometeu, pela gravidade, né? Um feminicídio ocorrido, né? Na presença da filha do casal, da descendente da vítima, né? E depois a ocultação do cadáver também. Com o assassinato de Ana Paula, Maura passou a cuidar das netas, que na época do crime não tinham consciência do que havia acontecido.
apesar de uma delas ter presenciado a morte da mãe. As meninas são bem cuidadas, né? Tá sob a guarda do meu pai, né? Do avô materno delas. E elas são, tipo, crescendo e estão bem entendidas, tudo, né? E são bem amadas pela família. Ana Paula, que tinha 37 anos, foi encontrada morta com sinais de agressão 5 dias depois de desaparecer em Jaguariúna. O corpo da advogada havia sido desovado em um canavial em Santo Antônio de Posse, município vizinho ao local do desaparecimento. O crime teria sido cometido por quem Ana Paula dividia a própria cama. Os parentes de Ana Paula estiveram pela primeira vez aqui na delegacia de Jaguariúna em junho de 2018. Eles registraram um boletim de ocorrência de Ana Paula depois dela não ter ido buscar a filha mais nova na escola. Ela não costumava faltar neste compromisso. Eles estranharam o comportamento, a ausência dela no colégio, então resolveram rapidamente registrar o caso na Polícia Civil. Ainda antes de ter a certeza de que Ana Paula tinha sido vítima de um crime tão cruel, os parentes já apontavam um companheiro de Ana Paula como um suspeito para a polícia. Mas ainda antes dele ser de fato considerado um suspeito, oficialmente pela equipe de investigadores aqui de Jaguariúna, ele veio até a delegacia e demonstrou bastante tristeza e disse que não sabia o que tinha acontecido com Ana Paula, mas ainda assim apontou uma suposição. Disse que Ana Paula estava envolvida com algumas pessoas erradas e que isso poderia ter causado alguns problemas para a companheira. Apenas depois de alguns dias que Ana Paula estava desaparecida, os parentes tiveram a confirmação de que o corpo encontrado em Santo Antônio da Posse era de fato de Ana Paula. Depois disso, foi a filha mais nova, uma criança que na época tinha apenas 3 anos de idade, que levou o Marcelo a ser considerado um suspeito oficialmente pela Polícia Civil. Ela disse à avó materna, a criança disse para a avó, que escutou uma briga entre os pais. E depois disso, os investigadores aqui da delegacia levaram um luminol para a residência da família. Lá foi constatado bastante sangue da vítima que havia sido limpado e também o sangue foi encontrado no carro de Marcelo. O Marcelo foi encontrado em Caraguatatuba, litoral de São Paulo. No momento da abordagem, Marcelo estava com uma identidade falsa e ainda tentou subornar os policiais. Ofereceu R$ 64 e uma bicicleta. Desde o início, a família já apontava para a polícia o nome de Marcelo Antônio Geraldi como o principal suspeito do crime. O homem, na época com 56 anos, mantinha um relacionamento com Ana Paula há meia década. Ana Paula e Marcelo sempre moraram no mesmo bairro, se conheceram por meio de amigos em comum. Os familiares dela nunca apoiaram essa relação. Diziam que Marcelo já aparentava ser bastante agressivo. Mesmo assim, com pouco tempo de namoro, Ana Paula engravidou e passou a morar na casa do companheiro. De outro relacionamento, Ana Paula tinha uma filha que na época tinha 3 anos de idade. Os parentes de Ana Paula ficaram preocupados com a criança e decidiram que iriam ficar com a menina na casa deles. Ana Paula, então grávida, morava apenas com Marcelo. Mesmo formada em direito, ela vendia trufas pela região, trufas pelas ruas para poder ajudar o companheiro em casa. Ela gostava de ter a participação nas contas, ela gostava de poder dar esse apoio para o companheiro. Um dia antes de desaparecer, Ana Paula foi até a casa da família e conversou com a mãe. A mãe achou o comportamento da filha bastante estranho. Disse que ela estava calada e que aparentava estar incomodada com algo. Não disse o quê. Deu banho na filha mais velha e saiu da casa. Os parentes de Ana Paula, principalmente a mãe de Ana Paula, não imaginava que aquela seria a última vez que poderia conversar com a filha. Ainda segundo os parentes, não teria sido a primeira vez em que Ana Paula foi vítima do namorado. As situações causadas por ciúmes eram cada vez mais graves e passaram a ser registradas até mesmo na polícia.
muitas agressões que eu presenciei, assim, as marcas eu vi, ela mostrando para minha mãe, marcas assim de paulada, né, nas costelas, sabe? Em cima do seio, assim, também, olho roxo. Então isso aí era decorrente, era fato, entendeu? Corriqueiro, ele agredia a agressão dela. Inclusive vários boletins de ocorrência feito, medida protetiva tinha também contra ele também, entendeu? Só que ele não respeitava. Ele ia lá, não tinha que impedir a ele. Além do assassinato da esposa, Marcelo também responde por falsa identidade e corrupção ativa. São evidências, não é? Evidências da personalidade fria e calculista do réu, não é? Que agiu com frieza mesmo, né? De forma cautelosa aí para evidenciar, para esconder os fatos que causaram a morte da Ana Paula. O júri popular de Marcelo deve acontecer no dia 21 de outubro, data em que os parentes esperam ter que lutar pela última vez, não só pela memória de Ana Paula, como de toda a família. É ponto de honra da família, né? Exigir a justiça contra esse criminoso, né? E também que seja feita a justiça e também em memória também da vítima, né? E em memória da minha mãe também, que se foi, né? Por toda essa tragédia ocorrida nesse caso. Num país, né, com uma legislação forte que nos proteja, o Código Penal brasileiro tem que ser o nosso escudo. Tem que ser o nosso escudo. O bandido, quando vai atacar alguém, tem que ter na cabeça. Se eu atacar, eu posso ir para o corredor da morte, eu posso ir para a prisão perpétua. Mas aqui nesse país, eu pedi para minha equipe ir atrás e nós já estamos levantando. E por incrível que pareça, estou descobrindo isso. Segura um pouquinho, Galdino. A história do rapaz, se for isso mesmo, é bom pegar esse Código Penal, rasgar e jogar no lixo. Se for isso que estão me contando. O rapaz matou o amigo, chamou a polícia avisando onde estava o corpo do amigo, a polícia foi, o rapaz se apresentou espontaneamente na delegacia, falando, eu matei mesmo porque a gente discutiu. E não foi preso. O rapaz não foi preso. Tem noção disso ou não? O cara aparece e fala pro delegado, eu matei. Eu matei, apontei pro policial militar onde eu escondi o corpo, tá tudo certo. Então tá, já que você veio aqui nos procurar, já que você está sendo muito honesto de vir até a delegacia e falar que matou mesmo, e até ajudou a encontrar o corpo, vai para casa, responde em liberdade.